Se você pode, acesse o site www.projetoadoradores.org.br. Você tem no site uma quantidade muito grande de estudos, apostilas, mensagens gravadas, músicas. Entre no site e baixe, você pode copiar livremente os CDs, as apostilas, o material de estudo que está ali disponibilizado para que você cresça no conhecimento da palavra do Senhor. O site, novamente, www.projetoadoradores.org.br. Quero pedir também você que está nos assistindo de alguma outra cidade. Há poucos dias eu estive lá na cidade de Sinop, no interior do Mato Grosso, e foi uma alegria chegar lá e ver tanta gente que recebe o programa de televisão pela Rede Super, lá em Sinop, no interior do Mato Grosso. Meu abraço, abençoo vocês, esta cidade. Estamos preparando um documentário que será gravado lá na cidade de Sinop. Que Deus possa continuar abençoando vocês de outras cidades. Se você pode, escreva-nos. Eu estou assistindo a Rede Super, o programa Adoradores da cidade, e diga a cidade onde você está. Isso vai ser uma alegria para nós sabermos aonde estamos chegando e também podermos corresponder com você e colocar a sua vida em oração diante do Senhor. O site é www.projetoadoradores.org.br. Há uma importância muito grande em nós estudarmos algumas palavras lá no original, como elas aparecem no texto original, como elas são no hebraico, no grego, porque isso nos ajuda a ampliar o entendimento de algumas verdades bíblicas. E eu tenho a alegria de trazer neste programa este quadro nos originais que foi preparado pelo Marcos. O Marcos é um discípulo, membro aqui do Projeto Adoradores em Belo Horizonte. E nós vamos falar sobre algumas palavras, como pecado, alvo, Bíblia, ou Torá, ou lei, que é a mesma coisa, e ensino, que é a interpretação, o significado da palavra Torá. No hebraico são as palavras hatat, hata, Torá e Iará. Bem, Marcos, eu queria que você falasse o que Deus colocou para você a respeito destas palavras, a conexão destas palavras lá no original. É muito interessante a correlação dessas palavras, pastor. A palavra que traduz pecado do hebraico para o português é hatat. Hatat vem da raiz hatá, que significa errar o alvo. A tradução literal seria realmente você errar o alvo, assim como um arqueiro que erra um alvo. Mas ela é traduzida por errar o caminho ou errar como a gente peca, errando o caminho que Deus estabeleceu para a gente. Então, na palavra de Deus, lá em Juízes, diz, em Juízes 20:16, entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia, com a funda, atirar uma pedra a um fio de cabelo sem errar. Então, esse sem errar é hatat. Lá em Provérbios 19:2 também diz assim, não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Esse errar o caminho é hatat. Então, o hatat, ele diz respeito a você não acertar o alvo, você errar. E o pecado, ele tem exatamente essa conotação. Deus propôs ao homem um caminho, um alvo, e o homem constantemente erra esse caminho. E erra por falta de conhecimento. E o conhecimento da palavra. É aí onde entra, então, esse link com as outras palavras. Exatamente. Né? A lei que Deus deu ao homem, a Torá, ela deriva de um verbo chamado iará. Iará significa você lançar em direção a, ou seja, você mandar algo em direção ao alvo. Iará é traduzido também como instruir. A tradução literal é você lançar em direção, mas a tradução ampla, ela vai em direção ao instruir. Então a Torá, a lei que Deus deu a Moisés, a lei que Deus nos deu, ela é uma instrução para que nós acertemos o alvo. É importante a gente observar que, na verdade, a palavra Torá, na Bíblia, é lei. Às vezes nós lemos lei no Velho Testamento e alguns até entram em discussão. Não, mas lei eu não quero saber de lei, eu estou na graça, eu não estou na lei mais. Mas a palavra lei é Torá,
Bíblia, que significa ensino, que como o Marcos está colocando, significa lançar, acertar o alvo. E Deus está nos mostrando, então, que eu preciso da lei. Acaba essa discussão, não estou na lei. Nós estamos na lei, sim. Nós não estamos naquele período em que a graça não estava presente. Mas nós precisamos da Torá, do ensino, que é o que nos ajuda a acertar o alvo. Sem conhecimento, sem prática na palavra, eu não acerto o alvo. Exatamente. Interessante que também no Novo Testamento, a palavra grega que traduz pecado tem essa correlação de errar o alvo. E é maravilhoso como Deus, sendo tão misericordioso, Ele viu que nós homens não éramos capazes de cumprir a lei dele. E Ele nos deu o sacrifício do seu único Filho, Jesus Cristo, que trouxe toda essa graça, como o pastor falou, a era da graça sobre nós, e nós realmente vivemos nessa época de graça, onde nós temos acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo. Mas isso não nos impede de viver a lei. A lei é que nos traz qualidade de vida. A vida que nós precisamos viver na presença de Deus, ela não pode ser a vida que nós vivíamos antes de conhecer a Jesus Cristo. Eu quero frisar aí a questão da lei, porque tem muita gente que realmente tem dificuldade. Ele falou assim, estão falando que não tem que viver na lei. Nós já estamos na graça. Lei, na Bíblia, é a palavra Torá, ensino, que nos ajuda a não errar o alvo, a lançar corretamente, a caminhar corretamente. Então, guarde esse ensino para você. Nós precisamos viver firmados na palavra de Deus, que é a lei de Deus, que é a Torá, que é o ensino, que vem de Iará, que é lançar corretamente, para que a gente não erre o alvo. Porque se errarmos o alvo, nós entramos em pecado, e o pecado nos separa de Deus. Obrigado, Marcos. Obrigado. Deus continue te abençoando, te dando mais estudos. Amém. Nós estamos estudando sobre a Bíblia Sagrada. E esta série de estudos nos ajuda a entender. Primeiro, nós começamos lá atrás dizendo que a palavra falada se tornou a palavra escrita, depois ela se tornou a palavra encarnada em Cristo Jesus. E hoje nós temos a palavra falada porque o Espírito Santo fala em nós. Nós temos a palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. Nós temos a palavra encarnada, que é a vida de um cristão genuíno, verdadeiro. Não apenas um evangélico, não apenas um religioso. Um cristão genuíno, que a cada dia se torna mais parecido com Jesus. Então temos nele a palavra encarnada. Jesus é o verbo vivo. E quando eu e você conhecemos a Bíblia, caminhamos e prosseguimos no conhecimento da palavra, esta palavra vai se tornando palavra encarnada em nós. Vamos vivendo esta palavra. E há uma importância muito grande de compreendermos que a Bíblia é a palavra de Deus. Somos um ser espiritual que vivemos numa terra material, numa dimensão física, e precisamos de lançar mão não dos recursos físicos, mas dos recursos espirituais. E a Bíblia Sagrada nos traz todos eles, como princípios, como orientações. Vimos que traz ordenanças, traz conselhos, traz informações. Vimos no finalzinho do último bloco uma informação importantíssima, na verdade uma informação vital. Se eu quiser ter fé, eu preciso seguir a palavra. Ouvindo a palavra é que eu começo a crescer em fé. A palavra do Senhor também, ela é o socorro perfeito. Ela não é uma alternativa, ela é o socorro. Em qualquer circunstância que você estiver, você vai encontrar na palavra de Deus, seja num salmo que toca a nossa alma e refrigera a nossa alma, seja numa palavra de exortação, de orientação ou de revelação do que está acontecendo no mundo espiritual, qualquer que seja a palavra, vai trazer socorro para a sua vida. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 19, verso 7, ou o Salmo número 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A Bíblia é a Torá de Deus. A Bíblia é a lei de Deus.
A Bíblia é o ensino de Deus. Como vimos no bloco, nos originais, a Bíblia é o que nos leva a acertar, a alcançar o alvo corretamente. A Bíblia é a Torá de Deus, é o ensino de Deus. A Bíblia é o livro divino e humano. Não existe nenhum outro livro em todo o universo, em toda a terra, que seja divino e humano como a Bíblia é. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Ela foi escrita por homens, ela foi impressa em papel comum, ela está escrita lá nos arquivos do computador, mas ela é a palavra de Deus. Ela traz toda a verdade de Deus para dentro do nosso espírito. Eu e você precisamos crer nisso. E para crer nisso, eu preciso tomar uma decisão. Eu decido fazer uma experiência na minha vida. Eu vou crer na palavra do Senhor. E cada experiência que temos na palavra, porque decidimos crer, nos ajuda a crer mais ainda. A continuar crendo, a continuar caminhando na palavra. É interessante que o aspecto físico de qualquer realidade envolve 1% apenas. De qualquer realidade, qualquer acontecimento, de qualquer questão desta terra, o aspecto físico diz respeito a apenas 1%. Nós temos uma segunda dimensão que são os sentidos, que variam entre 5 a 7% de qualquer realidade. Mas qualquer realidade que seja, tem mais de 90% da sua composição o mundo espiritual. Portanto, qualquer coisa que acontece com você, no seu casamento, no seu trabalho, no seu coração, na sua vida, na sua saúde, no trânsito, numa cidade, numa notícia, em qualquer canto desta terra e do universo, tudo o que acontece tem 1% só de matéria envolvida. 5 ou 6%, 5 a 7% de sentidos, algo sensorial. E mais de 90% de realidade espiritual. O mundo espiritual é real e está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Toda vez que você desejar resolver as coisas desta terra, usando apenas recursos terrenos, você vai conseguir alcançar apenas 1% do problema, da realidade que te cerca. Mas toda vez que você, seja qual for a questão, o problema, a circunstância, toda vez que você recorrer ao mundo espiritual, à palavra de Deus, ao governo de Jesus, aos ensinos que estão aqui, você vai tratar de todo o 90% da realidade, da circunstância, mas também dos 5 a 7% dos sentidos e do 1% que é físico, que vai ser tocado pelo mundo espiritual. Eu e você precisamos da Bíblia. E quando nós começamos a ter experiências com o que Deus fala conosco, nos ensina, e dá certo, e frutifica, e responde corretamente, nós começamos a amar a Bíblia. E amar a Bíblia é amar a Jesus, porque Jesus é a pessoa revelada da Bíblia. A Bíblia é o livro da revelação de Jesus Cristo. É um desafio que eu faço a você neste programa. Quanto tempo a Bíblia ocupa a sua vida? Quanto tempo você se ocupa estudando, lendo a Bíblia? Desejando mesmo abrir um texto, ser orientado pelo Espírito Santo, talvez com uma ajuda de alguém como eu aqui na televisão, de outros que estão ministrando a palavra do Senhor aqui, talvez a ajuda de alguém, como eu convido você a vir estudar um pouco na quarta-feira aqui ao vivo, a ajuda de alguém que ao seu lado vai falar assim, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso aqui é por causa daquele outro versículo. Quem sabe você não está vivendo exatamente uma circunstância que você precisa urgentemente de uma palavra da Bíblia Sagrada, de um texto bíblico, do entendimento de um princípio sagrado. A Bíblia Sagrada tem que ser o principal livro da nossa vida, porque ela revela as coisas espirituais. Eu e você somos um ser espiritual. Nós precisamos conhecer as coisas espirituais. Há um texto lá em Efésios, Paulo diz assim, nossa luta não é contra a carne ou sangue, nossa luta é contra o mundo espiritual, principados e potestades, espíritos dominadores das trevas, forças da maldade no mundo celestial.
Nossa luta, nossa batalha é contra o mundo espiritual. Você pode se tornar o melhor em qualquer coisa desta terra. Você vai alcançar 1% da realidade. Se você começar a estudar a palavra, buscar da palavra de Deus, Ele te fará próspero e abençoado em todas as coisas. Porque a palavra de Deus é a instrução de Deus para a minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos, para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus negócios, para o seu trabalho, para o seu coração e para a sua eternidade. A Bíblia é a palavra de Deus.